Eu quero te convidar, hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus, mas enquanto você, se repõe, né? Aí já sentado desse momento de adoração tremendo da parte de Deus, enquanto você se recupera, gente, todo culto para mim é o último culto. Todo culto para mim é como se o Senhor fosse voltar. Então eu sempre entrego o meu melhor na adoração. Eu coloco meu coração em tudo. Eu chamo, falando: Senhor, libera algo sobre nós. Hoje, na hora que eu estava saindo para estar aqui, eu falei: Senhor, fala conosco. Aí você deve perguntar: pastor, mas é você mesmo que vai pregar? Como assim? É porque a palavra do Senhor ela é tremenda, que na medida que ela sai, ela vem e cura. Eu vou falar de novo. A palavra de Deus ela é tão poderosa que à medida que ela é transmitida, declarada, proferida, ela vai, mas ela volta. E ela volta para cumprir o fim para qual ela saiu. Ah, meu Deus, eu não sei se você já consegue entender. Ela vai, mas ela volta para cumprir o fim no qual ela foi lançada. Eu quero falar que existe uma palavra que vai trazer para você destino hoje, nessa noite. Existe uma palavra que vai trazer, eu sei, eu preciso só de 3 pessoas para acreditar nessa palavra hoje aqui. Eu preciso só de 3 pessoas para dar um glória e dizer: eu creio que vai acontecer algo, porque Deus preparou hoje para mim estar aqui. Sabe, meu irmão, uau, eu fico animado, eu fico encorajado por saber tudo que Jesus fez por mim, e eu preciso dar uma resposta coerente a isso que Jesus fez por mim. Eu não sei você, mas eu estou encorajado. Eu estou decidido em sair daqui abençoado. Vou ter que dizer de novo, eu estou decidido. Lembra que é uma decisão, é uma decisão. Como perdoar é uma decisão, entender que já foi abençoado é uma decisão, pastor. Sabe que hoje, quando eu estava caminhando para cá, querido, eu prometo você que eu não vou gastar mais de 25 minutos, eu preciso de 25 minutos seus, mas eu quero te encorajar muito em algo. Quando eu estava vindo para cá e Deus ministrando no meu coração acerca de evangelho, acerca de palavra de Deus, e eu estava assim orando e falando: Senhor, realmente, Pai, fala comigo, derrama sobre mim, me traga entendimento, revelação, conhecimento profundo acerca de quem Tu és, porque quando eu tenho conhecimento, eu não tenho medo. Uau! Vou falar de novo. Quando eu tenho conhecimento, eu não tenho medo. Eu lembro quando eu fui funcionário público durante 8 anos da minha vida, quando Deus tinha me chamado para o ministério. E eu lembro que na atividade que eu exercia, tinha que ter um conhecimento acerca do Código Penal, Código Processual Penal, e por aí vai. E várias coisas que às vezes teria que fazer, poderia dar muito ruim, dependendo de como fizesse. Mas quando você faz pautado num conhecimento que você já tem acerca você pode fazer sem medo, porque você sabe que você está amparado. Eu quero te dizer que você está amparado para sair daqui com uma inteligência. Você está amparado para sair daqui com uma atitude de fé, carregado de fé, porque a palavra de Deus, ela afirma que Deus, Ele já nos abençoou. Deus não vai te abençoar, Ele já o fez, Ele já te abençoou, de todas as sortes de bênção, nas regiões celestiais. Ou seja, algo que parece que ainda não aconteceu aqui, já aconteceu lá, você só precisa enxergar que já aconteceu. Aleluia, será que tem 3 pessoas para celebrar isso comigo? Eu quero te falar de novo, Deus já te abençoou, Ele não vai te abençoar, já te abençoou, já está escrito isso, já foi. Quando você tem essa certeza, você para de caminhar debaixo de um evangelho apenas de conquista. Deixa eu te explicar, porque o evangelho não tem a ver com conquista, o evangelho tem a ver com entrega. Meu Deus, o evangelho tem a ver com entrega. Quanto mais eu entrego,
mais eu estou, disponível ou predisposto a conquistar. Olha, nota que Jesus, quando Ele se entrega por mim e por você, Ele conquistou tudo, porque Ele se entregou por mim e por você. Mas a gente está falando do maior modelo de liderança e de amor e de perfeição da história. Mas vamos falar sobre Moisés. Moisés, menino, criança, a mãe dele ameaçada por Faraó. Certo momento, Moisés, menino, criança, Faraó diz assim: vai ter que matar todas as crianças de colo. E sabe o que a mãe de Moisés, Joquebede, ela decide fazer? Ela decide pegar um cestinho, pegar o filho dela, pastor Luiz, e entregar. Ela coloca o menino no rio, ela entrega, e daqui a um tempo esse menino cresce e se torna o libertador de Israel. Eu estou querendo dizer que aquilo que você colocar hoje, entregar hoje para o Senhor, entregar hoje para o Senhor, pode ser alguém que vai libertar o teu destino. Ai, meu Deus do céu, talvez hoje, à medida que você decidir se entregar de todo o coração, por isso que eu preciso que você compreenda algo nessa noite. Eu preciso que você estabeleça uma conexão com os céus, para que você receba de Deus. Gente, eu não estou chamando para uma religião, eu não estou muito menos chamando para ser crente ou evangélico, porque nada disso vai mudar a tua vida. Agora eu estou chamando para ser mais parecido como Jesus, a ser parecido como Jesus, a ser como Jesus, a trazer o caráter de Cristo para dentro de você e manifestar esse caráter de Cristo. Uau! Tremendo isso. O tema da nossa mensagem de hoje, do compartilhar da nossa palavra, é como nós servimos ao Senhor. Já parou para se perguntar sobre isso? Hoje será uma mensagem muito poderosa acerca de como estamos servindo ao Senhor. Sabe? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 8. Nós vamos ler do 8 ao 16. Hoje nós vamos pregar, vamos compartilhar uma mensagem expositiva. Uma mensagem que nós vamos ler versículo a versículo, e depois vamos explicar versículo a versículo, de maneira bem rápida, bem concisa, para que você possa sair daqui com um entendimento elevado acerca das coisas do Senhor. Romanos, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 8. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você está aí com o seu dispositivo eletrônico, pode ligar ele, mas se você puder, coloque ele no modo avião, de uma forma que nada nem ninguém te atrapalhe nesses 25 minutos. 25 minutos, tá bom? É uma reflexão que nós vamos ter acerca dessa carta de Paulo, para que possamos ser encorajados acerca de como nós estamos servindo a Deus. Antes da leitura bíblica, eu quero que você feche os teus olhos. Quero orar por você. Sabe, se você puder, respira fundo aí, respira fundo, para oxigenar a sua mente, trazer mais oxigênio ali, para você poder captar mais dessa leitura. E eu quero orar por você. Pai, olha aí o teu povo. Pai, somos a tua igreja, somos ovelhas do teu rebanho, filhos, ó Pai, que amamos a tua presença e amamos a tua palavra. Pai, pedimos ao Senhor, rogamos ao Senhor de todo o coração. Senhor, ministra o nosso coração. Pai, traga luz a esse texto, ó Pai, porque a tua palavra afirma que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Pai, a tua palavra vai trazer clareza para o nosso caminhar nessa terra. E Pai, de verdade, dias tão difíceis, circunstâncias tão adversas, tantos problemas, situações,
Senhor, somente a Tua palavra pode trazer luz para o nosso caminho. Somente o Teu Espírito pode trazer consolo para o nosso coração. Então, Pai, eu peço para que nesses minutos, Pai, o Senhor fale conosco. Ó Pai, nós decidimos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, a fim, ó Senhor, de ser ministrados por Ti. Pai, fala comigo também. Me esconda, Senhor, atrás da Tua cruz, e libera, Senhor, sobre nós um mover sobrenatural. Essa é a minha oração, que eu oro crendo, certo da resposta, porque eu oro no nome de Jesus. Amém? Amém? Romanos capítulo 1, verso 8. Olha aí para a tua Bíblia, segue aí comigo, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. É tão interessante que você vai ver que na sua Bíblia, se você tiver aí na Bíblia de papel, você vai ver que o título desses primeiros versículos chama Ações de Graça. E ele diz assim: primeiramente, olha só, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, a respeito de todos vós, porque sua fé é anunciada em todo o mundo. Ele está falando que a fé, essa fé dele é anunciada em todo o Império Romano. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, ele está falando de todo o coração, ele está dizendo, esse Deus que sirvo de todo o meu coração, me é testemunha no evangelho do seu Filho. Ou seja, ele está falando no evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, que morreu e ressuscitou. Aí ele continua dizendo, que sem cessar faço menção de vós em minhas orações. Paulo está dizendo, eu tenho uma vida de oração ativa, eu tenho uma vida de oração plena, eu oro de maneira muito intensa. Verso 10, rogando. Olha que só essa palavra, ela é muito ampla, ela é muito profunda. Ele está falando assim, que tem a ver com uma busca determinada de uma certa coisa. Então, rogando, ou seja, há uma intensidade naquilo que estou orando, que em algum tempo possa ter, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Verso 11, porque desejo ver-vos para repartir convosco algum dom espiritual. Ou seja, ele está falando assim, ó, não significa que alguns acreditam que esse Paulo poderia conceder algum dos vários 9 dons do Espírito, mas ele está falando que ele iria explicar mais exatamente, de maneira mais intensa, a palavra de Deus para aquele povo, para que sejais confortados. Verso 12, isto é, para que eu seja consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa como a minha. Porém, irmãos, não quero que ignoreis, muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para ter entre vós também algum fruto, como dentre os demais gentios. Verso 14, tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e a ignorantes, sou devedor, e assim quanto está em mim, estou disposto a anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. E verso 16, o último que eu quero compartilhar com os amados, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Olha só, querido, que coisa tremenda esses versos de Romanos capítulo 1, verso 8, ele vai falando, ele vai explicando, e você vai notando que existe uma paixão
em Paulo acerca do Evangelho, acerca da morte, da crucificação e da ressurreição de Cristo. Você, assim como eu, você sabe em qual contexto Paulo foi achado, em qual contexto Paulo foi capturado por esse amor. Paulo era alguém de muita intensidade. Paulo era alguém de muito fervor. Paulo, ele veio de uma escola rabínica, de uma escola profética, de Gamaliel, um estudante, um teólogo, alguém muito cheio do conhecimento. E Paulo, debaixo daquele conhecimento, cheio de conhecimento, ele sai a perseguir os cristãos. Ele vai com veemência, crendo que aquilo que ele estava fazendo era algo certo. E não era certo. E certo momento da história dele, ele no caminho, uma forte luz se apresenta para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vira e fala: Senhor, mas quem és tu que eu estou perseguindo? Aí o Senhor se revela a ele. Ele naquele momento, ele cai como cego, impossibilitado de ver. E o Senhor fala assim: vai até a rua direita, lá vai ter um servo meu, ali naquele lugar, e ele vai orar por você, e você vai voltar a ver. Olha que interessante, olha que poderoso. Precisamos voltar a ver, precisamos ser restituídos de nossa visão, precisamos enxergar além do que os nossos olhos conseguem ver. Tem gente que ele só vê aquilo que ele está diante dos olhos, mas esse texto quer nos trazer essa alegoria para que a gente comece a enxergar muito além daquilo que a gente está vendo, porque aquilo que a gente está vendo agora, aquilo que você está observando agora, pode mudar. Aquilo que você está enfrentando hoje, aquilo que você está passando hoje, pode mudar. Aquilo que você, não sei se tem alguém para acreditar nisso, mas a história da sua vida hoje pode ser uma história totalmente diferente, transformada, modificada, se você for ter com Jesus. Essa luz de Jesus, ela vai trazer luz para a tua vida. Amém, queridos? Você pode ser transformado pelo Senhor. A sua visão pode ser restituída e você parar de ver aquilo que os seus olhos só trazem tristeza e angústia e ansiedade para você. Note, vou continuar. Paulo, alguém muito apaixonado, muito intenso. Aí agora, depois de ter recuperado a visão, ele decide fazer o seguinte: eu vou servir a Deus com todas as minhas forças. Queridos, sabe que talvez o Senhor está nos chamando para de verdade nós servirmos a Ele com todas as nossas forças. Sabe que o Senhor, Ele está com um desejo que eu e você possamos servir Ele com todas as nossas forças, sem reservas. O Senhor, o nosso Deus, Ele está pronto para realizar aquilo que Ele deseja, o propósito eterno dEle para mim e para você. O Senhor está pronto, Ele não vai fazer, Ele já fez. Porém, Ele quer do nosso coração intensidade, força, foco, diligência. Querido, eu não consigo de verdade olhar para um evangelho aonde não há entrega, sabe? Entrega do seu eu, entrega de quem você é. Eu não consigo de verdade. Nós precisamos de verdade caminhar para esse evangelho aonde que nós deixamos aquilo que é nosso para receber aquilo que é do Senhor. Onde que nós deixamos tudo que é nosso e decidimos de maneira íntegra, integral, completa, nos tornarmos pessoas apaixonadas por Jesus. Eu não sei você, mas talvez aqueles que são casados, sabe, você lembra de quando você começou a namorar a sua esposa? Você era tão apaixonado. Você teria coragem, eu costumo dizer,
com alguns irmãos, morar aqui no Betânia e namorar lá em Venda Nova. Um lado tão oposto. Por quê? Porque você era apaixonado. Sabe que nós precisamos voltar a esse nível de intensidade, de paixão para com Jesus, a ponto de falar, eu me entrego, eu tenho coragem, sabe, de morrer para mim mesmo e dizer como o apóstolo diz, eu já estou crucificado com Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu decidi morrer para mim mesmo. Sabe que Paulo, ele era alguém tão apaixonado por servir a Cristo, tão intenso, ele era tão dedicado, tão cheio de energia, tão cheio de confiança com a causa do Evangelho, e ele nos ensina muito acerca de como estamos servindo ao Senhor, qual é a razão pela qual estamos servindo ao Senhor. Muitos servem a Cristo por razões diferentes e por motivações erradas, sabia disso? Tem gente servindo a Deus com motivações erradas. Tem gente muito preocupada com aquilo que vai ganhar. E Evangelho não é loteria. Não é acerca do que você vai ganhar, mas é acerca do que você vai dar. Meu Deus. Ouçam amém, gente? Amém? É porque parece que temos olhado para o Evangelho não mais como uma fonte de salvação para a vida eterna, mas uma fonte de recursos pessoais. Eu sei, talvez você já ouviu, e nada contra, querido, eu creio que o Senhor, Ele tem poder para nos dar coisas, mas o Senhor, Ele não está muito interessado em nos dar coisas, Ele está interessado em nos fazer filhos. Vou dizer de novo, nosso Deus, Ele não está muito preocupado em nos dar coisas, porque, aliás, Ele é dono de tudo, Ele é dono do ouro, da prata, mas Ele não está preocupado com isso, Ele está mais interessado em nos fazer filhos, porque filho tem direito a uma herança, não é sobre um presente, é sobre uma herança. Quando eu paro de olhar para os presentes que Deus pode me dar e miro na herança que Ele já me deu, eu caminho diferente nessa terra. Uau! Eu caminho diferente quando sei quem sou, quando a minha identidade está muito correta, alinhada ao propósito eterno de Deus. Eu não venho mais à igreja pensando, será que Ele vai me dar emprego? Será que Ele vai me dar carro? Será que Ele vai me dar... Não, você vem porque você sabe, Ele já me deu a salvação e eu estou alegre em Deus. E a partir de hoje, eu não vou vir só para Ele, eu vou ir por Ele. Eu irei por Ele, eu fui comissionado nele, está lá em Mateus 28, eu fui comissionado, a grande comissão, o lançamento para mim ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, não é uma sugestão, é uma missão, então eu não posso ser omisso com essa missão, eu não posso ser omisso. Eu tenho que dar uma resposta. Que resposta é essa? É sim, Senhor. Obrigado por ter me alcançado. E agora que já fui alcançado, eu quero alcançar outros. Sabe, pessoas que não têm interesse em alcançar outros? Talvez, sinto lhe dizer, talvez porque ainda não foram alcançados. Talvez. Porque se você não enxerga essa sua caminhada na terra como um campo missionário, talvez você é um campo missionário ainda para ser alcançado. E Paulo nos ensina coisas tremendas. Ele diz até sobre gente que tem motivação errada, porque eu vou te falar, tem gente com motivações erradas. Filipenses 1,15 ele diz que é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja, por rivalidade, outros fazem por boa vontade, mas tem outros que fazem por amor. Você tem que ser esse que faz por amor. Amém? Aqueles que pregam a Cristo por ambição e egoísmo, está lá no verso 17, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento, eles vão ter a paga deles. Esses certamente não agradam a Deus. Por isso que hoje talvez, sabe, que Deus nos traz para esse tempo para saber como estamos servindo a Deus. Como de verdade você que diz que ama a Deus e volta a dizer a Deus, ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Soberano, ao Deus de toda a terra. Como que estamos servindo esse Deus? Como Paulo servia a esse Deus? E como devemos servir? Talvez essa é a pergunta. Eu tenho dito para os irmãos que a gente tem caminhado junto, que não basta só saber
o que, mas é preciso saber como. Hoje pela manhã nós falamos que nós já ouvimos diversas vezes sobre a igreja dizendo: irmão, você será cabeça e não será cauda. Aí todo mundo, amém. Mas o que quer dizer isso? Não é uma frasezinha positiva, e nada contra, porque eu sou positivo. Eu ainda acredito que é melhor ser positivo do que ser negativo, porque o homem, assim como ele pensa, assim ele é, diz a palavra do Senhor. Mas hoje pela manhã nós falamos sobre cabeça e não cauda. Não é sobre eu vou estar em cima e pisando naquele que está lá embaixo. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo justamente: você vai produzir influência e não será influenciado. Você será alguém que vai produzir influência, seja em qual lugar você estiver, seja em qual esfera da sociedade você estiver, economicamente, nas artes, na política, na igreja. Você vai produzir influência e não será influenciado. Mas não basta só saber que vou produzir influência e não serei influenciado, mas eu preciso saber como irei fazer o que está sendo falado. É a mesma coisa de Paulo. Como que eu vou servir a Deus melhor? Como que eu vou me inspirar na vida desse grande homem de Deus? Porque Deus, Ele quer ouvir uma resposta do nosso coração, uma decisão. Por que Deus quer isso? Sabe, Paulo ele começa a nos ensinar já de cara, já de princípio, já no momento. O primeiro ensinamento dele é o seguinte: filhos, você quer servir a Deus, né? Sim. Aí eu me pergunto, eu me coloco no lugar aqui e me pergunto assim como para você: como? Primeiramente, dou graças ao Senhor. É o que está no versículo 8. Eu quero te levar a versículo de muito, muito rápido. Eu tenho ainda 10 minutos aqui. Então, foca toda a sua atenção agora, querido. Eu quero servir a Deus melhor. Quem quer servir a Deus melhor? Quem quer? De verdade. Faz um barulho aí. Aleluia, glória a Deus. Uhul, sei lá, qualquer coisa. Mas sabe, se expressa. Olha, você quer, eu também quero. Então aqui tem uma instrução. Ele começa dizendo: primeiramente dou graças ao Senhor. Você vai precisar ser grato. A ingratidão é algo terrível, irmão. Sabe que tem pessoas que levantam, aí vão lá na geladeira. Eu falo isso porque eu também já fiz isso. Aí Deus te deu de tudo. Aí você vai lá e abre e fala assim: amor, não tem nada para comer, né? Quem já fez isso? Não precisa mostrar não. Eu já. Sabe que a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quer dizer que existe uma misericórdia sendo ministrada agora para nós até as 23h59, porque às 0 horas começa uma nova misericórdia. Ou seja, eu e você, se não tivermos nada para agradecer, poderíamos ser encorajados em agradecer, porque as misericórdias do Senhor amanhã são novidade para mim e para você. Sabe que tem gente que me pergunta, e o dia que talvez eu estou passando muita luta, muita dificuldade, porque quem é que passa luta, gente, dificuldade? A glória a Deus, não é só eu. Aí me pergunta: pastor, como é que você está? Você vai ouvir de mim a seguinte mensagem: rompendo em fé. Eu estou rompendo em fé. Dificilmente você vai me ouvir falar assim: nossa, irmão, eu estou mal, e agora eu vou chutar o balde da fé, não tem mais jeito. Não. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e por fim Ele se levantará. Quer dizer que há escape para a minha vida. Deus, Ele pode intervir de uma hora para outra. Eu não sei se eu estou pregando aqui para alguém, mas eu quero profetizar que Deus pode te surpreender essa semana ainda. Deus pode te surpreender essa semana ainda. De uma hora para outra, algo pode acontecer. Eu estou debaixo dessa palavra, querido. Eu já tô lá em casa falando assim: vem milagre, vem promessa, que eu estou te esperando. Mas você vai precisar ser grato. Grato. Paulo depois já vem começando a falar, sabe o quê? Ele fala de todo o coração. Ele fala que ele era intenso no serviço. Paulo, ele desprezou toda forma de serviço dos tempos
de farisaísmo dele, do tempo que ele era fariseu. Sabe, fariseu não é um xingamento. Tem gente que fala assim, fulano de tal é fariseu. Quem dera. A gente ouve isso muito, né? Fulano de tal era um fariseu. Não, fariseu era um doutor da Bíblia. Era alguém com mestrado, doutorado em Bíblia. Paulo, ele pega tudo aquilo que ele aprendeu e ele fala, não, eu quero viver algo novo com Jesus. Paulo pega todo o seu conhecimento e ele diz, eu quero viver algo novo com Jesus. Eu quero dizer que Jesus tem novidade de vida para mim e para você. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa o seu grau acadêmico, não importa a sua posição social, Jesus quer que vivamos algo novo com Ele, algo novo, algo inédito. Deixa eu te falar, o Senhor tem algo inédito para você. Ele tem algo, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, mas eu tenho certeza que tem pelo menos umas 4, 5 pessoas recebendo. Deus tem algo novo para você, meu irmão. Deus tem algo novo para você, minha irmã. Deus tem algo novo para nós. Paulo, ele mostra nesse verso 8 um espírito grato. Eu dou graças a Deus por vós. Certamente temos mais motivos para agradecer do que para murmurar. Amém ou não? Amém ou não? Tem gente agora internada. Recebi no meu grupo de seminário, eu tenho a minha turma do seminário, quando formou, na época tinha um grupo de WhatsApp, pessoas, e até hoje o grupo está vivo lá. E eu entrei outro dia, eu vi assim, eu não comento muito, não sou muito de comentar em grupo, mas estava lá assim, gente, vamos orar por o nosso professor fulano de tal. Ele está com 50% do pulmão comprometido. Respira aí, irmão, respira, vai. É de graça, Deus te deu. Aleluia, aleluia. Nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. No verso 9 e 10, Paulo fala de um espírito cuidadoso. Ele está falando de um espírito que ora. Alguém de intensa e incessante oração, de súplica pela igreja. E deixa eu te contar, a oração, ela é o segredo para um novo nível de relacionamento com Deus. Quantos querem se aprofundar num nível de relacionamento com Deus? Você vai precisar orar. Sabe que eu tenho orado para que a Aprisco não seja uma igreja simplesmente moderna, alegre, uma igreja adoradora. Você vê como que nós somos na adoração, uma igreja criativa. Olha nossas redes sociais, uma igreja muito criativa. Não, eu tenho orado para que possamos ser uma igreja que seja guiada pelo Espírito Santo, onde que o Espírito Santo nos mova. E para isso vamos precisar fluir através da adoração, da oração e da palavra do Senhor. Para termos isso que queremos da parte de Deus, vamos precisar de verdade fluir, aprender a orar. E o que é oração? É relacionar-se com Deus. Tem gente que às vezes me manda mensagem e fala assim, pastor, eu não consigo orar. Meu Deus, não existe uma técnica. Não existe uma técnica. Tem gente querendo uma receita para orar. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Deixa eu te passar uma receita agora para orar. Levante e ore. Não estou com vontade. Ore assim mesmo. Não está fluindo. Ore assim mesmo. Parece que Deus não está me ouvindo. Quem já sentiu isso? Parece que o teto, a tua oração chega no máximo no teto, né? Tem umas que nem no teto chega. Deixa eu te falar. Deus está ouvindo sim. A oração é um exercício para se relacionar com Deus. Ela é o segredo.
Eu quero liberar uma palavra profética para você aqui nessa noite. Somos uma igreja também profética, espiritual. Eu profetizo que essa semana você vai orar um pouco mais. Uau! Eu sei que pode ser mais forte. Eu profetizo que essa semana você vai orar um pouco mais. Aleluia! 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 No verso 10, esse mesmo espírito que Paulo estava falando de cuidado é um espírito submisso. É alguém que se move pela vontade de Deus. É alguém que serve não da sua maneira, gerando autopiedade. É alguém que serve ao Senhor, de verdade, de todo o coração. Verso 11, ele diz, está aqui, ó. Porque desejo ver-vos para repartir convosco o dom espiritual. Ele estava falando sobre um compartilhar da palavra. Um desejo de repartir. Sabe que precisa esse desejo voltar no nosso coração? Um desejo de compartilhar, de repartir. Sabe que a igreja primitiva, estávamos numa reunião da equipe pastoral e nós falamos sobre essa transição desse modelo de igreja que nós estamos indo. A gente estava falando assim, que a igreja primitiva ela repartia, ela compartilhava. Sabe que chegou o tempo talvez de pararmos de olhar para nós mesmos, para as nossas próprias necessidades e começarmos a olhar a necessidade do outro e servir o outro a partir daquilo que Deus nos entregou? Todos nós nascemos com um dom e com um talento, Deus já te deu. Talvez você não achou e você não está vendo, mas Ele já te deu. Porque seria muito injusto. Quantos creem que o nosso Deus é justo? Sim ou não? É justo. Você vê o talento em alguém perto de você? Você consegue enxergar o talento nas outras pessoas? Eu consigo. Eu vejo aqui irmãos tão talentosos. Pastor Luiz Henrique, a pastora Renata, a Fernanda. Gente tão talentosa. Maria Alice, que hoje trouxe o neném pela primeira vez. Apesar que esse neném já vinha na barriga, já era do louvor mesmo. Então, mas hoje está ali, tão talentosa. Gabriel. Aí você olha os outros e você olha às vezes para si mesmo e fala assim, será que eu tenho algum talento? Eu quero afirmar para você, você tem um talento. Mais do que afirmar, como o poeta da canção diz, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Eu não sei se você acredita nisso, mas o mundo tenta botar preço em nós, enquanto Deus nos dá valor. Você não tem preço, você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Uau! Uau! Me resta só 2 minutos, irmão. Verso 12, um espírito humilde. Ele fala assim, para que eu seja consolado juntamente com vocês. Ele está falando assim, eu sou tão dependente da graça, da misericórdia, do favor, quanto vocês. Sabe o que Paulo está querendo dizer? A mensagem que eu estou compartilhando com vocês, antes dela interferir na sua vida, ela já interferiu na minha. Antes dela tirar algo de vocês, ela já tirou algo de mim. Porque ele mesmo diz, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que passaram e eu olho para o alvo. Eu quero dizer, talvez é tempo de você esquecer de coisas do passado. Sabe por quê? Deus tem um futuro maravilhoso para você. Eu não sei se você pode. Sabe essa máscara? Falar nisso em máscara, né, querido? Sexta-feira passada, chegou a minha idade, eu vacinei. Estou pronto para viajar para as nações. É só o Senhor enviar, que eu já estou vacinado, a segunda dose vem aí. Mas sabe essa máscara? Ela às vezes tenta tampar o nosso sorriso.
ela às vezes encoraja a nossa falta de conversa, né? Já viu? Teve um dia que eu quis sair de casa e não quis bater papo muito com ninguém, eu coloquei a máscara. Sabe que você, com um espírito humilde, um espírito de fé mútua, reciprocidade, um espírito amoroso, você vai manifestar compaixão pelas pessoas. Você de verdade vai parar de olhar somente para aquilo que os teus olhos estão vendo. Sabe que a minha oração é para que nós como igreja podemos parar de olhar para aquilo que os nossos olhos apenas estão vendo aqui no carnal. Que o Senhor possa nos trazer um santo temor, sabe, para olhar para o perdido e o coração se compadecer. Meu tempo acabou. Eu encerro aqui falando do verso 15, que ele diz no verso 15 a seguinte forma: e assim, quanto está em mim, estou disposto a anunciar o Evangelho. Ele está falando de um espírito voluntário. Sabe, querido, o Senhor espera isso da gente, um espírito voluntário. Sabe que eu fico maravilhado, muito, mas muito, de ver irmãos que servem, sabe? Irmãos que chegam aí mais cedo, eles limpam, irmão que limpa a cadeira, que você está sentado hoje. Ele vai sentar em apenas uma, mas ele limpou todas. Sabe que eu fico maravilhado de ver irmãos quando eles servem no som, talvez ali na porta, recebendo as pessoas e sorrindo para as pessoas. E detalhe, certamente ele está sorrindo, ele está abraçando, ele está dizendo tenha uma boa semana, mas você pode saber, tenha consciência, ele também tem problema. Ele também tem problema. Mas ele não deixa ser vencido pelo problema. Teve uma pessoa que me perguntou: pastor, é pecado estar desanimado de ir à igreja? E eu disse para essa pessoa: não é pecado estar desanimado. Não é pecado. Pecado é você não vir porque esteve desanimado. Vou dizer de novo, pode parecer paradoxo, mas não é. Pastor, é pecado estar desanimado? É pecado não querer ser voluntário? É pecado não querer servir? Não é pecado. Mas você não fazer, você está pecando. Por quê? Porque você está deixando com que algo externo governe você, domine você. E nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Amém, pessoal? O seu Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que era, que é e que há de vir, é aquele que dividiu a história. Esse é o Deus que nós servimos. E para esse Deus que nós servimos, nós precisamos estar com esse pensamento de como estou servindo. Será que estou sendo grato, amoroso, voluntário, espiritual? Estou com o coração intenso na oração? Será que eu estou preocupado somente com aquilo que Deus pode me dar? Ou eu estou de verdade preocupado com aquilo que eu estou pronto a entregar? Será que eu estou disposto a entregar? Será? A principal forma de servir a Deus, a principal forma, dentre vários modos, métodos, meios de servir a Deus, eu quero que você, pelo menos hoje, saia com essa perspectiva e com essa coisa bem marcada no teu coração. Que mensagem é essa? A principal forma de servir a Deus é alcançar novas vidas para o reino de Deus. É a principal. Você quer realmente servir a Deus com toda intensidade, da melhor forma? Espalhe essa boa mensagem. Jesus Cristo morreu por nós, porém Ele ressuscitou, Ele está vivo e reinando, e Ele já preparou um lugar sobremaneira excelente para nós.
Você não precisa mais viver amarrado debaixo das garras e das acusações do inimigo, porque Jesus já pagou o preço. Tetelestai, está consumado. Você não precisa mais viver longe do Senhor. Você não precisa mais viver longe como éramos outrora, inimigos de Deus, por causa do pecado original em Adão. Você não precisa mais viver assim, porque Jesus pagou o preço por nós. Quer viver uma vida, quer servir melhor ao Senhor? Quantos querem? Quantos querem de verdade seguir e servir melhor a Deus? Ah, é? Ganhe pessoas para o reino de Deus. Arranque pessoas de uma vida de escravidão e sofrimento e traga ele para viver isso que hoje você está vivendo, uma vida de paz em meio à guerra, uma vida de vitória em meio à circunstância, uma vida de vida em meio à vida. É muito forte. É passar por essa terra exalando a vida em meio à vida. Eu estou falando de algo no seu espírito. A vida de Deus correndo sobre você. Eu profetizo que de uma maneira acentuada, de uma maneira extensa, poderosa, exponencial, a Zoe se manifeste sobre você. Zoe é o significado para própria vida de Deus sobre você. Quantos recebem essa palavra? De verdade, quantos aqui essa semana vão orar um pouco mais? Vão orar um pouco mais. Quantos essa semana tem coragem de compartilhar desse amor de Jesus, sabe? Falar com alguém que está perto de você. Lembra, eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre Jesus. Uau! Tem gente que confunde Jesus com religião. Doideira, né? Religião aprisiona, Jesus liberta. Jesus, ele liberta. Quantos creem nessa palavra?